São 8h mais 30. Estamos recebendo aqui o Sérgio Franco, que é sócio-diretor da Job Consultoria, que fica aqui na rua 9 de julho, 1261, no centro de São Carlos. Sérgio, muito bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal da Pop. Bom dia, Márcio, um prazer estar aqui com vocês, tá? Toda a equipe, o João Miller, Ney, estou à disposição de vocês para falar sobre um assunto polêmico. E a terceirização? Um assunto de momento, que é a terceirização, que gerou muita polêmica, porque envolveu muita gente, tá? Uhum. Mas felizmente o Brasil está caminhando para uma lei moderna. Isso vai requerer alguns ajustes, esses ajustes estão acontecendo desde novembro, tá? Algumas tentativas, mas nós estamos dia a dia evoluindo. O pessoal está assimilando bem e o mercado já começou a se movimentar. Antes da gente entrar propriamente no tema, gostaria de você, para as pessoas que não conhecem ainda a Job Consultoria, de você fazer rapidamente uma analogia, né, do início da operação da Job aqui em São Carlos. Como é que está hoje as perspectivas para o mercado na questão dos recursos humanos da própria empresa aqui na cidade? Olha, a Job é uma empresa que está em São Carlos há 34 anos, tá? Nós somos o pioneiro aqui na cidade e pai de muitas empresas que tem por aí. Pai, avô, porque da Job surgiram várias empresas. Nós trabalhamos originalmente com terceirização desde 1985, tá? E nós trabalhávamos com a linha do trabalho temporário, né, e recrutamento e seleção. Com a evolução dos trabalhos e com o aumento de clientes, nós começamos a fazer algumas coisas de terceirização propriamente dita, que seria o trabalho de limpeza, algumas terceirizações de mão de obra, parte de portaria, e depois partimos para vigilância patrimonial armada. Hoje nós temos um braço de tecnologia muito forte, que é a portaria remota e que é o futuro da terceirização, principalmente na linha de condomínios verticais. Neste espaço de tempo aí de 34 anos, né? Nós já... Que não são poucos, né? Não são. É uma vida, 34 tem mais, anos. Tem mais idade que o próprio Polidoro. Tem, com certeza, né? Mas é um trabalho que ele é extremamente prazeroso, porque a gente trabalha em dar emprego, tá? Quando a gente consegue viver e gerar serviço, é uma coisa muito boa. A gente se orgulha de dizer que nesses anos que a gente está aí com 34 anos, nós já oferecemos mais de 70 mil empregos. Puxa vida. Tá? Que muitos começaram como temporário, que é a porta de entrada para alguém se efetivar. Tá? O mercado vem se ajustando. E temos tido muita sorte, né? Temos clientes excelentes, tá? Trabalhamos com uma gama de clientes que são extremamente sérios, são profissionais, tratam o funcionário de uma maneira muito boa e aproveitam essa mão de obra para melhorar o seu quadro de produção. Principalmente nos dias de hoje, em que não existe mais o treinamento. Hoje não se tem muito tempo para treinar. Hoje precisa produzir. Já chegar e fazer, né? Tem que chegar e fazer, tem que chegar e realizar, tá ok? Então, a grande maioria dos nossos funcionários passam por um período temporário e depois eles são efetivados. E eu conheço gente aí que já iniciou trabalhando com nós como temporário e já está fazendo 20 anos de empresa. Já está quase para aposentar com 34, se fosse no início, né? Já estaria dando para fazer uma aposentadoria. Ô Sérgio, você falou no início da sua entrevista que o mercado está se adequando à nova normatização nessa relação do emprego. Particularmente, a Job vê como essa realidade de uma maneira vertical, já prospectando para o futuro do país dentro dessa nova realidade, já que estávamos comentando aqui das campanhas à presidência, e hoje o país tem notoriamente um número de desempregados de 13 milhões de reais. Tudo isso, qual que é a análise que você pincela? Sérgio, só para complementar, você disse que essa reforma ela já começa a dar resultados, está tendo aceitação, e você mencionou que precisaria de alguns ajustes. Nesse contexto, Sim. Você poderia também já falar desses ajustes? Claro. Para a gente falar de terceirização, a gente precisa falar do que foi a reforma, tá? Nós tínhamos, como no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, as leis são um tanto quanto confusas, porque a lei é feita, aí ela não é regulamentada, e você acaba criando alguns buracos jurídicos, uns buracos negros, que é chamado, tá ok? E esse buraco negro gera uma insegurança jurídica para a empresa
contratante. Então, nós tínhamos 3 situações que norteavam o nosso trabalho. Nós tínhamos a Lei 6.019, que ela é de 1974, e ela regulamentava a contratação do trabalho temporário. Essa foi uma lei que foi aprovada e foi regulamentada. Foi criada lá em 1974 para exatamente atender uma necessidade do governo, que naquela época não podia ter concurso, então eles abriram essa lacuna do trabalho temporário para atender órgãos públicos que tinham necessidade de demanda de mão de obra. Essa lei acabou sendo assimilada pelo mercado e nós começamos, as empresas de uma forma geral, começaram a oferecer a mão de obra temporária. Em 1989, no final do governo Collor, tá, foi criado o enunciado 331, que foi da Dorothea Werneck, tá? Foi quando ela estava na saída do governo, fim do governo Collor, ela criou o enunciado 331, que dizia que atividades que não fossem diretamente ligadas ao objeto da empresa contratante, da empresa que nos contratava, poderia ser terceirizado. Atividade meio. Atividade meio, atividade fim. Então, se eu vou te dar um exemplo, uma Electrolux, uma Faber, tá ok? Uma Electrolux, ela tem a sua linha de montagem e ela não poderia, durante o processo de montagem de um ar-condicionado, de uma geladeira ou de um produto outro qualquer que ela tem, ela não podia ter ninguém terceirizado nessa linha. Mas todo o entorno, a parte de colocação de peça na linha de produção, recepção de mercadoria, embarque, desembarque de produto, portaria, limpeza, manutenção, transporte interno, tudo podia ser terceirizado. E isso confundia muito o empresariado. Porque o temporário, que é a primeira lei, você pode colocar mão de obra em qualquer setor da empresa. O enunciado, que você contrata o serviço e não a mão de obra, você só podia colocar onde não era diretamente ligado à produção. E nós temos ainda a Lei 7.102, que regula o trabalho de vigilância patrimonial, que é uma lei específica do Ministério da Justiça, e esse trabalho de vigilância patrimonial é controlado pelos órgãos da Polícia Federal e Polícia Civil, tá ok? Quando veio a reforma trabalhista, o que se fez? Pegou o trabalho temporário, a Lei 6.019, que era uma lei bastante completa, e agregaram tudo o que tinha do enunciado 331 e criaram a terceirização propriamente dita. Então, hoje, o empresário pode colocar funcionário terceirizado em qualquer setor da empresa dele. Qualquer um. Seja lá desde um simples lavador de peça, se ele quiser hoje ter um executivo terceirizado, ele pode terceirizar. Aí ele vai ter a opção de colocar, se for uma demanda por um período de até 270 dias, ou seja, 9 meses, ele pode contratar pela Lei 6.019, pela Lei 13.467, que virou a junção dessas duas, tá? E optar para a contratação de temporário. Então, nós selecionamos esse executivo, esse mecânico, esse piloto, seja lá qual for o operador, selecionamos e colocamos ele para trabalhar dentro da nossa empresa, que o cliente pediu. Seguimos toda a regra desse meu cliente. E isso vai dar a condição dele de temporário. Tá? Então, para contratar um temporário, a gente usa a convenção coletiva, que é do nosso contratante. Então, ele vai ter salário igual, vai ter os benefícios iguais. Não tem redução salarial? Não tem redução salarial em espécie alguma. O temporário não perde direito nenhum. O mesmo direito que tem o funcionário efetivo de uma empresa, o temporário vai ter igualmente. A única coisa é que esse trabalho dele é por um período de até 9 meses. Seriam 6 meses mais 3 de prorrogação. Fim desse período, hoje, tá? Nós temos que demitir o funcionário no final de 9 meses e a empresa contratante, se tiver necessidade, pode fazer a efetivação dele, levando ele para o quadro da própria empresa. E pode até romper esse contrato no meio e efetivá-lo dentro da empresa, né? Pode. 270 dias é o prazo limite. Mas nós temos clientes que contratam como temporário, depois de 60 dias, ele consegue no radical dele aprovar uma vaga, tá ok? Então ele já tem aquele funcionário que entrou, que já está adaptado à função, já
se ambientou com o trabalho, a empresa já passou a confiar nele, pô, o cara é bom, ele tem objetivo, ele busca aprender, vamos efetivar esse funcionário. Ele nos avisa, a gente demite, ele faz a contratação. Qual é o instituto jurídico para preservar? Vamos supor o seguinte, uma pessoa foi contratada por 270 dias e percebeu-se que é um bom funcionário. Como evitar que se demite essa pessoa e recontrate temporário? Aquela questão do intermitente. Ele tem um prazo que ele não pode voltar? O intermitente é uma outra coisa. É uma outra coisa que nós podemos falar aí na sequência. Antes da reforma trabalhista, o que acontecia? O funcionário, quando tem temporário, não havia dentro da lei regulamentado qual que é o período que ele podia ficar de transição para poder voltar numa situação de temporário. Então, você às vezes contratava um temporário hoje, daqui a 6 meses você tinha uma nova necessidade, o empresário ficava em dúvida, posso contratar o mesmo funcionário ou não posso? Por quê? Porque juridicamente ele entrava com uma ação trabalhista depois e a justiça é que decidia, falava assim, não, você pegou ele como temporário agora, pegou ele de novo, então você podia ter ele efetivo. E isso te dava uma insegurança jurídica. Com a reforma, não. Passados 90 dias de encerrado o primeiro contrato, ele pode ser contratado novamente para exercer um novo período de temporário por 270 dias. Isso hoje é legal e isso é lei. A pessoa que é contratada temporário, ela sabe que vai ter a entrada ali, a data e a saída. No máximo, eu vou chegar a 270, eu posso sair antes. Perfeito. É obrigado a recolher o fundo de garantia mesmo assim? Claro, nós temos toda a obrigação. Porque no poder público, quando você entra com um cargo de confiança na administração pública, você sabe que você pode ser demitido a qualquer momento. O próprio cargo diz cargo em comissão. E a justiça não permite o recolhimento de fundo de garantia, porque a pessoa, ela não tem a garantia do emprego. Ela já sabe que está ali, é adjuto do prefeito, ou do governador, do presidente da República, pode demitir a qualquer momento. Na iniciativa privada, então, o recolhimento de fundo de garantia é normal. No trabalho temporário, na terceirização, o funcionário tem o mesmo direito. A única coisa é que ele tem uma situação. Eu contratei o Ney como temporário, ele vai trabalhar 270 dias, ele vai ter todo o direito previdenciário, ele vai ter o fundo de garantia. Quando ele sair, ele vai receber as verbas rescisórias, férias, 13º, 1/3 de férias. Ele só não tem a multa do fundo de garantia, porque é um contrato que foi especificado que seria por 9 meses, tá ok? E ele tem todos os direitos. Esse tempo conta para aposentadoria, não se perde absolutamente nada. Pouca gente presta atenção, né, Sérgio? Mas a forma como a gente está acostumado hoje de contratação, na verdade, é por tempo indeterminado, né? O que está se fazendo nesse momento é determinar um tempo de contratação. O resto, nada muda. Neste caso que nós estamos falando especificamente, nós estamos falando do trabalho temporário, que é uma parte da terceirização, da Lei 13.467. Aí nós temos o que é prestação de serviço, que é a terceirização propriamente dita. Que é outro serviço. Fator. Então, vamos de novo pegar o exemplo de uma indústria. Uma indústria, hoje, as empresas estão preocupadas em focar no seu objetivo. Então, imagina o caso aqui da rádio, né? Vocês têm como objetivo de trazer informação para o público. Ok? Então vocês têm que se especializar em tecnologia. A gente falou ali na anticâmera do seu estúdio que vocês estão buscando uma antena para fazer uma ampliação, para poder pegar melhor a rádio. Então esse é o teu foco, é fazer com que o teu programa chegue num público muito maior, mais distante, para poder melhorar a qualidade, equipamentos. Agora, todo o serviço externo, se você precisar de uma pessoa para servir um café aqui internamente, você pode contratar o serviço de uma empresa. Vai dizer assim, olha, eu quero alguém para servir café de segunda a sexta, no horário das 8 às 17. Você não vai ter nenhuma administração dessa pessoa. Você vai cobrar serviço. Olha, se ela não fizer direito, você cobra a empresa, isso e mais aquilo. Essa pessoa não tem vínculo nenhum com você. Tanto que se ela faltar, a empresa que você contratou vai te colocar uma outra pessoa aqui para fazer o mesmo trabalho dela. Essa pessoa terceirizada, como que é calculado? Ela não é funcionária de você. No caso do temporário, ela fica administrada por você. No caso do efetivo, ela é administrada por nós.
Então, eu vou te passar, quando você me pedir que você quer uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas, eu vou te dizer o quanto que é o custo para ter aquele trabalho. Imagine uma empresa de limpeza, tá? Você pega uma área, uma empresa tem 5 mil metros quadrados e ela quer manter o padrão de limpeza que é exigido pelas normas de ISO que ela tem para poder apresentar para o cliente. Ela vai chamar a gente e vai dizer assim, olha, eu quero saber como que eu faço para manter a minha empresa limpa? O que isso custaria? O que isso oneraria para nós? Nós fazemos um levantamento, determinamos a quantidade de mão de obra que nós vamos precisar, equipamentos, produtos, tudo que nós vamos ter que colocar dentro desse cliente e colocamos um valor específico, tá ok? E essa pessoa que vai realizar o trabalho, ele não tem vínculo nenhum com você, ele tem vínculo comigo. Então, se amanhã depois você chegar e dizer assim, olha, tal setor não está de acordo com o que foi contratado, eu tenho que consertar isso. Então, isso vai gerar... Ele não pode se dirigir diretamente ao servidor que foi contratado. Tem que comunicar a vocês. Isso. E vocês fazem essa relação. Ele não pode ter nenhum tipo de ingerência sobre esse trabalho, porque ele não contratou mão de obra, ele contratou prestação de serviço. Um outro exemplo, você vê as empresas de logística. As empresas hoje pegaram toda a sua logística de transporte e passaram para terceiros. Nós temos um grande centro logístico aqui na cidade, está sendo criado um segundo. Água Vermelha? Isso, aqui em Água Vermelha. A Laguna é uma empresa de Curitiba especializada em logística, tá? Então, hoje, várias empresas, ela retira o produto na linha de montagem, a partir daquele momento ela recebeu a nota fiscal, quem produziu não tem nenhuma responsabilidade dessa entrega. Quem vai ter é esse terceiro. Ele é contratado por pegar o produto, embalar, transportar e fazer toda a logística de entrega, né? Isso aí é uma preocupação muito grande nas empresas hoje. Como fazer chegar o produto? Você terceiriza, contrata uma empresa séria, uma empresa que vai te trazer resultado, e você vai ter sucesso. Especificamente com isso, né? Não é... Especificamente, ele tem a expertise da logística. Da logística. Assim como tem as empresas que têm a expertise de limpeza, empresa que tem a expertise da segurança, tá? Empresa que tem a expertise de movimentação interna, sabe? E hoje vários setores podem ser. Uma empresa, ela pode pegar um determinado setor dela hoje, tá? E terceirizar. Pegar uma empresa de fora e dizer assim, olha, as montadoras fazem muito isso. Se você pegar um carro, hoje um carro é fatiado. Um carro que é montado na Fiat em Betim, tem peça que sai de São Paulo, tem peça que sai de Juiz de Fora, tem peça que sai de Jundiaí, tem peça que sai de Três Corações, lá em Minas Gerais. Ou eles levam o fornecedor para próximo deles também. Eles montam um satélite, módulo, né? Que é o caso que está acontecendo em Tirapina. Em Tirapina, a Honda. Tá? Se você falar, a Honda, ela vai iniciar a atividade dela muito, nós que estamos ao lado de Tirapina, São Carlos vai ser muito beneficiado com a Honda, tá? Então, a Honda em si, ela vai agregar 1.500 funcionários, a montadora, 1.500, 1.700. Agora, o satélite que vai montar em volta vai gerar 5, 6, 7 mil empregos, sabe? Porque todo mundo vai ter o time de colocar a peça dele na linha de produção. Ô Sérgio, no início da nossa entrevista você falou que da questão recente, né, do período, né, que a sociedade está se adaptando à questão da reforma trabalhista, e a gente percebe até pelo próprio release e você falando como a Job mexe com as duas pontas, com quem contrata e com quem é contratado. Ainda existe, você acha, no meio empresarial e próprio a questão do recurso humano do funcionário, muito desconhecimento dessa nova realidade e, tipo assim, quanto tempo você acha que isso viraria algo periódico do cotidiano das pessoas, o entendimento de tudo isso que você está passando e elucidando aqui? Isso já é uma realidade. A reforma trabalhista só veio trazer tranquilidade jurídica, que foi a questão que o João abordou no começo, né? Então, hoje o empresário ele tem segurança, ele tem uma lei que inclusive está regulamentada, e todas as tentativas de mudar ou de fazer com que
leis que foram aprovadas, textos, reforma sindical, a contratação em si, a terceirização, o que é terceirização. Hoje em dia, o empresário tem muito claro isso na cabeça. Então, ele contrata uma terceirização hoje, sabendo que se ele contratar a empresa correta, que tenha expertise, que seja uma empresa séria, uma empresa comprometida em contratar a pessoa corretamente, em fornecer o serviço corretamente, uma empresa que tenha segurança de que ela vai pagar todos os direitos das pessoas que estão lá, tá? E o cliente vai também cumprir, porque ele vai saber que ele vai ter todas as guias de recolhimento, que ele não vai ter nenhum problema no futuro de uma surpresa, contratar uma empresa. A garantia jurídica. Ele né? tem a garantia jurídica de que tudo vai dar certo. Hoje em dia o mercado já começou a movimentar. Sabe? E tinha também um fantasma, que eu acredito que é um dos assuntos que nós vamos falar, que seria a parte de reclamação trabalhista. Isso, que isso hoje, A gente ia perguntar isso. isso hoje, a turma fala assim, ninguém mais entra hoje com reclamação trabalhista? Entra. Sabe? Mas com uma diferença, hoje tem um medo de não dar resultado e não colocar aquilo que não é verdade no papel. Né? Porque o que acontecia? No Brasil, né? Todos nós aqui que acompanhamos a Constituição de 1988, né, nós temos uma Constituição parlamentarista e um sistema republicano, presidencialista. Né? Já começa por aí a nossa confusão. Criou-se direitos, né, que eu acho que é justo. As pessoas têm que ter uma garantia jurídica, a pessoa física. Então, ela tem que ter os direitos garantidos, como tem direito ao acesso ao trabalho, acesso a movimentar, acesso a falar, né? Acesso a ter emprego bom. Hoje em dia, o empresário, ele tem que pagar aquilo que está na lei. Não tem como fugir disso. Agora, existe empregado ruim e existe patrão ruim também. Né? Mesmo com toda a fiscalização, você vê hoje que muita empresa ainda faz na informalidade. Não registra o funcionário, dá um jeitinho de pagar alguma coisa por fora. Isso é irregular. Então, isso aí tende a acabar. Tá? O que acontecia? Você contratava um funcionário hoje, você cumpria tudo certinho, ele entrava com uma ação trabalhista, dizia que não tinha recebido nada e cabia a você provar. Ok? Se você não tivesse preparado para fazer essa contratação, não tomasse todo o cuidado possível, não pegasse a assinatura, não fizesse nada, lá na justiça você perdia. Tá? E o risco não era só isso aí, o pior risco era o dano moral, tá? Que era uma coisa que você não sabia a quanto dava. Quando veio a reforma, o que a reforma fez? A pessoa pode entrar com uma ação, ela tem todo o direito de entrar com uma ação se ela achar que ela foi enganada, se ela achar que ela deixou de receber. Só que ela não pode achar, ela tem que ter a certeza de que o que ela está pondo no papel é o correto, porque cabe a ela provar que aquilo que ela está pedindo é correto. Se ela não provar, cabe a ela a sucumbência da ação. Ô, Sérgio, essa questão da reforma sindical, tirou a contribuição. Vocês, empresários, se relacionam com qual? Continuam se relacionando com os sindicatos para ver os benefícios dos funcionários? Ou houve um enfraquecimento já da parte do sindicalismo? Se você é a favor ou contra o fim da contribuição sindical? Só para colocar, a gente está chegando próximo de 8:55. Depois que você responder essa pergunta para o Miller, se você quiser também fazer mais uma consideração, o assunto é extenso, já fica até o convite para você retornar, porque se a gente ficar falando, você tem muito conhecimento para a gente externar. O jornal está quase no seu limiar, mas fique à vontade, tá bom? Só para pontuar a questão do horário. Eu acho que toda categoria tem que ter uma representação. Só que nós temos que ter uma representação séria. Tá ok? Então, faça o histórico, o desafio aqui. Quem que recebeu na porta da sua empresa, alguém do sindicato veio e te falou assim, olha, eu sou do sindicato, eu estou aqui para te defender, nós vamos fazer a reivindicação salarial, nós estamos defendendo, olha, tem uma pauta de 5%, nós estamos brigando por 10%, o sindicato vai te acompanhar, você pode ir lá, nós temos benefícios, temos assistência médica, saúde. Ninguém sabia quem era o sindicato. Você recebia um índice de salário no final do mês lá, no final do ano, foi negociado uma taxa de 1%, 2%, 5%, 10%.
aquilo você não sabia de onde vinha, para onde ia, tá? Hoje em dia, acabou a contribuição sindical, tá? O funcionário só paga a contribuição sindical se ele for no sindicato, pegar um papel, assinar que ele quer contribuir e ele entregar na empresa autorizando. Isso aí acabou, isso não existe mais. Então, o que houve? Houve uma perda muito grande para os sindicatos, né? Porque nós tínhamos uma multiplicação de sindicatos no mercado. Tem sindicato muito sério e tem sindicato que também não é, assim como tem empresa que não é. Isso eu acho legal da gente falar, né, Sérgio? Porque o sindicato ele é importante como atividade. É o que eu falei, Né? todo Como mundo tem que ter uma representação. É importante e tem que ter sim. Né? O problema é de fazer um trabalho sério. Então, eu acho o seguinte, eu sou filiado à CRA, eu sou filiado também ao Sindicato dos Administradores, ok? Eu nunca tinha recebido uma carta do meu sindicato. E faz 40 anos que eu sou filiado. Eu só recebia a contribuição sindical. Eu recebia lá o boleto que eu tinha que pagar em abril, eu tinha que pagar a minha contribuição sindical. E por ser o representante da empresa junto ao conselho, eu também tinha que pagar esse sindical. Nunca, em 40 anos que a gente trabalha, eu nunca recebi um telefonema que disse assim, olha, poxa, estamos mandando, olha, estamos fazendo um evento, não sei o quê. Agora, esse ano eu recebi telefonema, carta, olha, o sindicato está aqui, estamos à sua disposição, né? Mudou o comportamento. Mudou o comportamento. E eu acho que isso vai trazer, o que vai acontecer? Vai fechar? Vai. Só que o que tiver no mercado vai ser gente séria, vai ser gente que vai brigar. Que realmente vai representar que os vai representar, que a hora que ele sentar com o empresário, ele vai estar realmente preocupado com os funcionários que trabalham, sabe? Preocupado em reivindicar, assim, empresa, vamos ajustar, você vai dar um bom plano de saúde para o teu funcionário, você vai dar uma excelente qualidade de trabalho, você vai dar segurança para ele trabalhar, sabe? Você vai ter um restaurante aqui dentro com uma comida boa, de boa qualidade. O funcionário vai receber os EPIs, ele vai ser treinado para exercer a função, sabe? Ele vai ter participação no resultado. Não é aquela coisa, sabe, que é acertada. Então, a hora que isso nós vamos ter uma evolução, não vai ser coisa para daqui a 2, 3 anos, não. É coisa para daqui a 10 anos. Por isso que eu acho que o pessoal está assimilando. E só para fazer as nossas considerações finais, certo, Sérgio. A reforma trabalhista foi muito positiva. Para vocês terem uma ideia, nós contratamos de novembro para cá quase 500 funcionários temporários, coisa que estava parada, porque ninguém estava contratando. Porque a indústria assimilou que não adianta se preocupar com o governo. Nós temos uma eleição daqui a 40 dias, que se você perguntar para muita gente, ninguém sabe dizer quantos candidatos a gente nem tem, porque não tem proposta, não existe nada. Tá ok? Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar. O empresário chegou à realidade de que ele tem que trabalhar, ele tem que se desgrudar do governo, produzir, porque o Brasil só vai para frente se a gente trabalhar. E isso, aproveitando a reforma trabalhista e aproveitando agora a seriedade que tem da contratação do temporário ou da contratação de serviço, eles estão contratando, sabe? Eu tenho funcionário que a lei saiu em novembro, nós estamos no mês de agosto, então está fazendo 9 meses agora. Eu tenho temporário de dezembro, que está encerrando o primeiro 270 dias agora. E já estão recontratando outros, aqueles já foram efetivados, a empresa já ajustou no seu quadro de produção e estão contratando mais. Então a reforma é positiva, eu acredito no Brasil, eu sou um brasileiro, gosto do Brasil, né? Eu acredito que talvez não para nós, mas para a próxima geração a gente vai ter alguma coisa de positivo. Tá certo, Sérgio, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, importantes informações que você deixa aqui para os nossos ouvintes. O convite já fica sempre externado para esse assunto é bem extenso, sim, elucidativo. Um abraço a todo o pessoal da Job Consultoria. Falamos com Sérgio Franco, sócio-diretor da Job Consultoria. Uma excelente semana para você. Muito obrigado, um bom dia para vocês e é um prazer ter vindo aqui na Rádio Pop, que já é um sucesso. Muito obrigado. A todos um abraço, Ney Santos, João Miller. Bom dia, até amanhã. Até amanhã a todos, até mais. Você ouviu o Jornal da Pop FM.